Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo da série Tirando as Suas Dúvidas. É um prazer te orientar e te acompanhar nessa jornada. Lembrando, esse é o nosso penúltimo vídeo. Se você quer adquirir o nosso tutorial, ainda tem alguma dúvida, não hesite em enviá-la para nós. Vai ser um prazer te responder. Quando você fala sobre as linhas de direção, quando, como e onde eu devo usar, tem como explicar um pouco mais? Esse é um assunto um pouco complexo, eu vou tentar dar uma visão geral sobre isso. Quando eu falo linha de direção, eu me refiro à arquitetura linear que existe abaixo da camada visível da ilustração, da representação. Então dá uma olhada nisso aqui. Essas são as linhas que vão criar toda a dinâmica do trabalho. E elas são responsáveis por criar toda a relação de tensão e relaxamento entre cada elemento inserido no campo visual. Então, o Rudolf Erheim fala extensivamente sobre isso no livro Arte e Percepção Visual. Nesse conjunto de linhas, existe uma linha que rege o aspecto linear da composição. O pessoal de quadrinho, de animação, eles chamam essa linha de linha de ação. Mas não existe apenas a linha de ação. Existe uma série de outras linhas que estão subjugadas a essa linha principal que eles chamam de linha de ação. Então é mais ou menos por aí. Eu recomendo que você estude isso através de cópia dos grandes mestres. Quando você desenvolve um personagem, faz direto na pintura ou faz alguns esquetes antes para definir certas coisas? Eu faço vários esquetes, mas esses esquetes são feitos diretamente na pintura. Eu faço manchando um pouco, com algumas linhas soltas por cima. Só faço no sketchbook quando é o caso desse desenho acontecer em algum momento que eu não esteja no estúdio ou em casa. Aí eu faço no sketchbook mesmo, se for bom, eu levo para o digital, como é o caso desse aqui, dá uma olhada. Você conhece alguns sites específicos de referência para armadura, estátua, armas ou vai direto no Google mesmo? Não, eu não tenho nenhum site específico para te indicar. Na internet tem muita coisa boa, pode dar uma vasculhada. Só toma cuidado com a questão de direito autoral. Eu recomendo também que você tire suas próprias fotografias. Procura algum museu que tenha um acervo legal de armadura, vai lá e tira as fotos. Muito útil. Quanto aos recursos de foto, textura, ruído e 3D, como saber o momento certo de usar e não usar? Como você mesmo disse, tudo isso são recursos. Qual é o momento certo de usar isso no meu trabalho? Sempre que isso for tornar o meu trabalho melhor. Agora, eu tenho que ter em mente, tenho que ter muito claro que jamais isso deve ser usado para encobrir alguma incompetência da minha parte em fundamento de pintura. Eu não devo usar, por exemplo, uma fotografia porque eu não consigo dar conta de questões anatômicas, tá? Então, deve usar para melhorar o seu trabalho e nunca para encobrir alguma incompetência da sua parte. Se você deve estudar mais em algum campo de fundamentos, então cai dentro e estuda. Você pode falar um pouco mais sobre a aplicação de textura de fotos? Então, como vocês viram no tutorial, a utilização de fotografia para textura, na minha opinião, ela se dá principalmente para transmitir essa sensação de material. Então eu tenho uma peça metálica, eu rapidamente atinjo essa sensação de metal usando a fotografia como textura. Eu recomendo que as use assim. Eu lembro que tinha uma outra pergunta querendo saber sobre a utilização de fotografia em áreas orgânicas, né, como a parte de musculatura e tal. Pode usar se você acha que vai adiantar o seu trabalho, se vai acelerar, se vai aumentar a qualidade do seu trabalho, deve ser usada, mas, como eu disse na pergunta passada, jamais para encobrir alguma incompetência da sua parte. Se você tem alguma carência em anatomia, vai estudar isso, é fundamento, é importante saber. Eu não recomendo que nenhum iniciante trabalhe com foto, de início, porque a maneira que você tem de aprender a usar foto de uma forma mais eficiente é pintando antes. A pintura, ela te obriga a ter um controle sobre perspectiva, ter um controle sobre cores, que se você não souber, você vai fazer um trabalho que fica com aquela cara de um monte de fotografia colada, aquela cara de fotomontagem. Tá? Então, hoje praticamente todos os profissionais da indústria trabalham com fotografia nos concepts, deve ser usado, mas sempre para aumentar a qualidade e acelerar o trabalho, nunca para tapar uma incompetência. Como criar harmonia sem deixar tudo monocromático? Você pode criar harmonia
sem deixar monocromático, criando relação entre as cores. Eu estou sempre falando isso. Existem milhares de maneiras de se fazer. Eu vou dar o exemplo de uma. Esse é um procedimento de pintura tradicional. Você começa o trabalho com a monocromia, vamos dizer laranja, por exemplo, e a partir daí você vai separar uma camada com a monocromia laranja. Toda camada que você adicionar, toda camada que estiver acima dessa camada principal, que vai ser uma monocromia laranja, ela deve ter algum grau de transparência. Dessa forma, o laranja ele vai ser visível por baixo de todas as outras camadas. Então ele vai influenciar todas as cores, criando harmonia no seu trabalho. Esse é um exemplo, existem milhares de outros. O que distingue uma pose boa de uma ruim? É complicado você criar esse tipo de parâmetro sem contexto. O que vai definir se a pose é boa ou ruim é a relação dela com o contexto que ela está inserida. O que significa deixar uma parte da pintura respirar? Deixar parte da pintura respirar é torná-la visível, mesmo que haja várias camadas sobrepostas. Então essas camadas sobrepostas, elas devem estar nesse tipo de processo com algum grau de transparência, o que vai permitir que você perceba, mesmo que ligeiramente, a camada que respira por baixo delas, a camada abaixo. Por que algumas sombras são saturadas e outras não? Algumas sombras são saturadas e outras não, porque o pintor quis. A gente deve lembrar que o que rege o nosso trabalho são leis compositivas e não leis físicas. Por que é mais fácil trabalhar com os quentes, com os terrosos, do que com os frios? Não é mais fácil trabalhar com os quentes do que com os frios. O grau de dificuldade é o mesmo. O que é complicado é trabalhar com quente misturado com frio. Aí o grau de dificuldade aumenta. E ele aumenta porque se você trabalha só com quente, todas as cores quentes já têm uma relação de familiaridade. Se você trabalha só com os frios, todas as cores frias já têm uma relação de familiaridade. Agora, se você junta os dois, aí não há essa relação de familiaridade, você deve criar. Por isso o grau de dificuldade aumenta. Em toda composição devemos sempre buscar um equilíbrio, seja ele simétrico ou assimétrico? Sim, na minha opinião, você deve buscar sempre um equilíbrio nos seus trabalhos, seja ele estático ou dinâmico. Eu trabalho principalmente com equilíbrio dinâmico. O cinza de complementar sempre irá harmonizar? O que acontece com o cinza de complementar é que ele é neutro. Ele não vai nem harmonizar e nem desarmonizar. Muitas pessoas utilizam o cinza de complementar para criar harmonia no trabalho porque você cria um contexto neutro. Então ele facilita. Se você entra, por exemplo, com um cinza neutro puxado para o amarelo, ele vai ser mais fácil de harmonizar do que se você entrar com o amarelo direto. Tá? Então essa é a razão. No frio você sempre clareia com o branco e no quente com o amarelo, isso é correto? Não há regra para isso não. Você pode clarear com várias cores e escurecer com várias outras cores. É normal que a paleta de cor inicial mude durante o desenvolvimento da pintura? Sim, é completamente normal alterar a paleta durante a produção da pintura. Agora, se você é estudante, em alguns exercícios, é importante que você siga à risca a paleta. A cor do objeto tem alguma relação com a sombra que ele projeta? Não, a cor da sombra projetada não tem relação alguma com a cor do objeto que a projeta. Lembre, mais uma vez, que o que rege o nosso trabalho são leis compositivas e não leis físicas. Você não deve trabalhar com isso em mente. Então é isso, pessoal.